Pelotas, Princesa do Sul. Uma cidade com 212 anos de história, refletida nos seus prédios antigos, que são preservados como patrimônios históricos. Atualmente, são mais de 1.000 prédios inventariados. A beleza histórica de Pelotas é percebida principalmente no centro da cidade, onde há uma grande concentração de bens patrimoniais em volta da Praça Coronel Pedro Osório. Essa área é chamada de Centro Histórico, e nela podemos encontrar prédios como a Biblioteca Pública Pelotense, a Prefeitura Municipal, o Mercado Público e os teatros 7 de Abril e Guarani. Mas é aqui, na antiga estação ferroviária, que podíamos encontrar o principal método de locomoção e transporte do século XX, o trem. Este prédio guarda muitas histórias e ele já desempenhou um papel crucial no desenvolvimento econômico da região sul do estado. Inaugurada no ano de 1884, a estação foi construída para servir a linha ferroviária entre as cidades de Rio Grande e Bagé. Com Pelotas, essas três cidades integravam o tripé econômico Porto, Charque e Gado. A professora de História Suelen de Medeiros conta mais detalhes sobre o patrimônio. Quando a estação foi inaugurada em 1884, era o auge do charque. Havia uma produção muito grande. Pelotas era a segunda maior cidade do estado. Perdia apenas para a capital, por motivos lógicos, né? Então, por conta do desenvolvimento do charque aqui, da pecuária em Bagé, foi criada um plano, ainda na década de 60 do século XIX, de construir uma ferrovia chamada Tronco Sul, que ligasse Bagé até o porto de Rio Grande. E, obviamente, fazendo uma estação em Pelotas, por conta do charque, dos produtos que eram feitos aqui. Então, nessa linha, que passa por Pelotas, passa por Pedro Osório, passa por Bagé, era uma das mais importantes e estratégicas linhas ferroviárias. Ter uma estação, ter uma linha ferroviária naquela época era o grande símbolo da modernidade. Alguns escritores da época diziam que as estações ferroviárias eram tipo as catedrais do futuro, porque eles tinham uma ideia de que o progresso estava alinhado às ferrovias. A estação ela esteve ativa desde 1884, que é a sua inauguração, até 1982, ou seja, ela ficou quase 100 anos, ficou 98 anos em atividade. A vinda das indústrias automobilísticas ao Brasil contribuiu para o fim das ferrovias. No caso da estação ferroviária de Pelotas, a falta de manutenção ocasionou o encerramento das suas atividades na década de 80. O prédio foi tombado apenas em 1998, mas continuou abandonado por muitos anos até a sua reforma. Mas mais importante do que esse restauro, que a gente vê às vezes falhando em alguns prédios, em outros, como da estação funcionando, é eles estarem abertos ao público. O público precisa conhecer esses prédios. As pessoas precisam saber o que eles eram e o que eles são. Porque quem é do Simões tem uma identificação diferente com aqui, mas o restante da cidade talvez não entenda a importância da estação. Então, tu precisa conhecer, né? Conhecendo, tu preserva. A preservação dos patrimônios históricos ajuda a manter viva a história da cidade. E o legado ferroviário de Pelotas não será esquecido, graças à sua antiga estação.